bom dia, shalom, shalom, como vocês estão? Aqui está tudo bem, graças a Deus, com muita presença do Espírito Santo. Hoje, sexta-feira, dia 15 de maio de 2026. Hoje estaremos compartilhando aqui um pouquinho do que o Senhor tem feito na nossa vida. Hoje o nosso tema tem a ver com o impossível que o Senhor pode fazer. Eu já tinha gravado esse vídeo, mas ele ficou muito longo, então eu estou regravando para tentar dar uma compactada. É que quando a gente começa a falar dos milagres do Senhor, a gente se empolga, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Anne, aqui no nosso devocional matinal, Meu Doce Bom Dia com Jesus, aqui no nosso canal, Meu Doce Aconchego. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever. Aqui nós temos um pouco da palavra do Senhor todas as manhãs. Também peço para que você deixe o seu like, deixe também aqui um comentário, que você compartilhe também esse devocional com mais alguém, se ele abençoar a sua vida, que eu creio, né, que a palavra do Senhor, né, a Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia, então ela sempre pode estar abençoando a sua vida e de mais alguém. Aqui no nosso canal nós temos uma playlist com mais de 200 palavras devocionais, né, com muitos temas variados, né, e que tem muita coisa, muita palavra que de muita assim, muitas coisas assim que podem estar abençoando a vida de alguém, tá bom? Muito friozinho por aqui. Então vamos lá, a palavra, né, pra gente não perder tempo. O nosso versículo-chave está em Mateus 19:26, que diz assim: Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas isto é impossível, mas tudo é possível para Deus. O nosso tema de hoje é Não há impossíveis para Deus. Nós estamos no devocional da pastora Viviane Martinello. Diz assim, ó: Quando era criança, costumava perguntar a Deus: Por que o Senhor não me dá asas? Sonhava em voar como os passarinhos, ter a visão do alto, sentir o vento no rosto e experimentar a liberdade. Mas em vez de asas físicas, Ele nos deu a fé, e é com ela que alcançamos o impossível. Hoje, mesmo adulta, continuo desejando as asas. Às vezes, queria poder escapar de algumas dores, ou que certas dificuldades simplesmente se resolvessem. Com o tempo, entendi que há coisas que realmente estão além do nosso controle. No entanto, também descobri que há situações que só Deus pode transformar. Aquilo que para nós é impossível pode ser o campo onde Ele decide agir, se for da sua vontade. Já testemunhei Deus fechar os ciclos e abrir novos caminhos. Vi diagnósticos graves se transformarem em curas milagrosas. Exames apontando doenças deram lugar a laudos saudáveis. Corações endurecidos se renderam ao amor de Cristo. Presenciei mudanças tão profundas que só podem ser explicadas a partir de perspectivas naturais. E sabe qual é o melhor terreno para ele? O das impossibilidades. Quando os recursos humanos se esgotam, não há mais saída visível, é aí que o agir de Deus começa. Neste 15 de maio, oro para que a sua fé reacenda. Deus é ilimitado. Ele não se assusta com o impossível, mas o transforma. Se você está diante de algo que parece não ter solução, talvez este seja exatamente o cenário onde o Senhor revelará o seu poder. Portanto, creia.
não há nada impossível para Deus. Bom, eu tenho algum, assim, quando eu li esse devocional, fiquei pensando, né? Ai, eu não tenho coisas assim para compartilhar de impossíveis, de diagnósticos, coisas e tal, né? Mas aí o Espírito Santo foi me lembrando de ocasiões, né? De livramentos que o Senhor já deu, de coisas. E eu, como eu falei no início, né? Eu tinha gravado já esse vídeo, né? Mas ele ficou com 20 minutos, muita coisa. Então eu vou contar aqui 2 coisas, né? Que o Senhor fez por conta de oração, né? E o Senhor fez um milagre. Uma coisa foi lá em 1994, não, 2004. Eu estava morando na casa da minha mãe, dos meus pais, com a minha família, e eu estava pedindo para o Senhor tirar a gente de lá, que eu queria ter a minha casa e tal, né? Tava lá morando com a minha família provisoriamente. E eu estava na igreja e o Senhor falou assim para mim que o Senhor, dentro de poucos dias o Senhor ia me responder, que a resposta viria. E foi muito rápido, assim, dentro de uma semana eu estava morando em outra cidade, praticamente. Foi em questão de dias, o meu marido conseguiu um emprego lá em Foz do Iguaçu, e daí foi praticamente uma semana depois nós estávamos morando lá de Malaikuia. E o Senhor preparou todas as coisas, a viagem, a mudança, e nós moramos lá 5 anos e foi um divisor de águas na nossa vida. Nós crescemos muito espiritualmente falando. E foi uma época assim maravilhosa espiritualmente na nossa vida. Nós conhecemos uma igreja lá maravilhosa, nós aprendemos o que é servir, nós conhecemos Deus de uma forma muito diferente. Eu conheci Deus diferente, a minha vida espiritual assim deu um boom extraordinário, sabe? Eu aprendi, sabe? Antes eu te ouvia, a Bíblia, no livro de Jó fala assim, antes te conhecia de ouvir falar, e agora agora eu te conheço de caminhar contigo, foi isso. Eu conheci Deus lá. Foi lá que eu tive meu encontro com Deus. E eu vim de lá, assim, com a nossa vida, a gente veio de lá, eu e meu marido, e a minha caçula nasceu lá em Foz do Iguaçu. Foi um tempo extraordinário com o Senhor que a gente viveu lá, sabe? E foi assim, resposta de oração. Eu estava passando por uma fase muito difícil na época que a gente foi para lá. Meu marido, né, tipo, a empresa que ele trabalhava estava fechando, ele não recebia, tava uma situação financeira terrível, a gente estava tudo, eu e meus filhos, a gente estava tudo dentro de um quarto só lá na casa da minha mãe, sabe? Nossa, tava um sofrimento terrível. E lá, nossa, foi assim, a gente ficou assim, a gente mudou, a gente não tinha móveis. No começo a gente passou semana passando a base de pipoca, a gente não tinha nem o que comer direito lá em Foz, mas a gente estava muito feliz, sabe? E o meu marido, a gente estava, nós 4, né? Eu, ele, os nossos 2 filhos pequenos, né? Um com 4, outro com 6. Não, a gente estava com 3, né? Um com 4, um com 6 e um com 8. E era isso mesmo, gente. 4, um com 8, um com 10. Um com 4, um com 8, um com 10. Mas a gente estava super feliz. Até ele recebeu o primeiro salário, né? Então tava bem pegada a situação. A gente passava a semana inteira com pipoca, café com leite.
sabe? E às vezes às vezes um macarrãozinho, mas assim, foi difícil, mas foi o Senhor assim honrou, foi maravilhoso depois. Mas antes disso, o meu filho, quando esse de 4 anos, né, quando a gente foi para lá, quando ele tinha 3 meses, ele caiu do beliche. E a gente levou ele pro hospital desmaiado. E enquanto ele estava no hospital, na igreja eles estavam orando por ele. E quando o médico foi analisar ele no hospital, ele acordou. Ele acordou como se nada tivesse acontecido. E foi milagre do Senhor, porque meu filho estava desmaiado com o rosto todo preto do ladinho do rosto. Eu não me lembro se era o direito esquerdo. Mas foi assim, no momento em que o médico foi analisar ele no hospital, que o rostinho dele voltou à cor normal, era o momento que estavam orando por ele, a igreja inteira estava orando por ele, intercedendo por ele lá na igreja, que o meu filho voltou ao normal no hospital. Porque ele desmaiou no carro, tudo roxinho, e ele, quando o médico colocou ele na maca, ele abriu o olhinho e voltou a mamar, foi feito raio-x e ele não tinha nada. E ele desmaiou no meu colo dentro do carro. E Deus fez um milagre dele na vida do meu filho. E eu sei o estado que ele estava quando eu levei ele para o hospital. E eu não sei eu não sei o que Deus fez, mas eu sei que Deus fez. Porque eu vi a cor que estava o rostinho dele, eu vi que eu vi o meu filho transformando na maca ali na minha frente. E eu não entendi o que era aquilo. E depois, quando eu falei com o pastor, e o pastor perguntou que hora que era. E eu falei, ele falou, esse horário era o horário que nós estávamos orando por ele lá na igreja. Então eu sei que aquilo foi a mão de Deus. Eu sei que foi um milagre do Senhor. Então, ore, clame a Deus. Creia que o Senhor faz milagre porque Ele faz. Então, o Senhor continua fazendo milagres, sabe? E quando a tua vontade encaixa com a vontade dele, o milagre acontece. É claro que tem coisas que a gente pede que não acontece. Por exemplo, quando os meus pais estavam internados e a gente orou para que Deus curasse eles e o Senhor recolheu eles no lugar. Mas essa é a soberania que o Senhor tem, né? Acima da nossa vontade existe a soberania do Senhor. Mas quando a nossa vontade encaixa com a vontade de Deus, o milagre acontece. Então, peça, porque a gente não perde nada com isso. Peça, porque se a tua vontade encaixar com a vontade do Senhor, vai acontecer, o milagre vai acontecer. Então, peça, não deixe de pedir, apenas creia. Peça crendo, porque você não vai perder nada com isso. E eu só tenho a agradecer e eu continuo pedindo. E ainda hoje, nossa, o Senhor tem muitos milagres têm acontecido, tem coisas assim maravilhosas que eu tenho pedido e o Senhor continua fazendo e eu não perco a minha fé. Cada dia mais eu tenho experimentado coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na minha vida. Então, não há impossível para Deus. Eu continuo crendo e eu continuo orando e eu continuo intercedendo pelas pessoas, porque eu sei que Deus é um Deus do impossível. Então, nessa sexta-feira, creia, coloque os teus pedidos impossíveis na presença do Senhor e creia, que a Bíblia diz, né? Se crê, né? Crendo, peça, né? Porque crendo... Ai, gente, eu perdi bem certinho o versículo, né? Mas eu lembro que crendo recebereis. Se perdirdes com fé, acho que crendo recebereis. Eu acho que é isso, gente. Que vergonha, né? Mas eu esqueci o versículo bem certinho.
mas eu sei que eu pedi e eu recebi. Então, isso eu posso dizer com certeza. Então, que nessa sexta-feira você coloque, né, diante do Senhor os seus pedidos e creia que o Senhor é o Deus do impossível e Ele continua fazendo os milagres. Ele fazia antes e Ele continua fazendo hoje. Isso é verdade, tá bom? Que Deus abençoe a sua sexta-feira, que Deus abençoe o seu dia, sua vida e a sua família. Fiquem todos com Deus até amanhã. Shalom, shalom.